Olá, seja muito bem-vindo ao Mergulho Profundo, o canal do jornal Alfredo Wagner Online. Se você é do tipo que adora entender o que está por trás, das manchetes, das tendências, das tradições que nos cercam, já se inscreve aqui para não perder nenhuma das nossas análises. E hoje o nosso mergulho é, totalmente temático. A gente recebeu uma série de artigos bem interessantes sobre as tradições de fim de ano e a missão aqui é conectar os pontos. Exato. Vamos descobrir para onde o pessoal está viajando, como a comida na nossa mesa às vezes carrega séculos de história europeia e até como o espírito natalino, acredite, pode ajudar a turbinar o aprendizado de um novo idioma. Certo. Vamos começar a desvendar isso então. Porque com a chegada das festas, o Brasil entra em movimento. E os dados que a gente viu nos artigos são impressionantes. São, né? Tem um levantamento da Booking.com que, não deixa dúvida. O Brasil é o país mais buscado globalmente por turistas para o período do fim do ano. Um crescimento de 18% em relação ao ano passado. É muita coisa. É muita coisa. Parece que o mundo inteiro decidiu que o melhor lugar para celebrar é aqui. E o que eu acho fascinante é olhar para dentro desse número. Para onde exatamente essas pessoas estão indo? Dentro do Brasil, o Nordeste continua sendo o campeão absoluto. Os dados mostram Porto de Galinhas, em Pernambuco, com um aumento de 35% nas buscas. Maceió, em Alagoas, vem logo atrás com 29%. A clássica combinação, né? Praias paradisíacas e uma boa estrutura. Exato. Funciona muito bem. Mas peraí, tem uma coisa que me chama a atenção. Eu sempre associei o fim de ano no Brasil com calor, praia, o que leva alguém em pleno verão brasileiro a escolher um destino como Gramado, no Rio Grande do Sul, que tem toda aquela estética de Natal europeu. É uma ótima pergunta. É uma busca por uma nostalgia de algo que nem é nosso. É uma ótima pergunta porque toca num ponto central. Não é só sobre o clima, é sobre a fantasia de fim de ano que cada um procura. Enquanto o Nordeste oferece o sonho tropical, Certo. o Sul, com Gramado, com Balneário Camboriú, oferece outra coisa. A experiência dos eventos temáticos, da gastronomia que remete ao frio, das luzes. É quase como viajar para outro país sem sair do Brasil. Faz sentido. E para quem quer sair mesmo do país? Aí os artigos apontam que os voos curtos estão em alta. Segundo a Pera Turismo, Buenos Aires e Santiago são os queridinhos. Proximidade e câmbio favorável ajudam, claro. Ok, mas e para a grande maioria que não viaja? Que fica em casa maratonando filme de Natal? E, peraí, um dos artigos que a gente analisou diz que isso pode ser mais produtivo do que parece. Ah, sim. Então aquela desculpa que eu sempre dei para ficar no sofá vendo comédia romântica natalina, na verdade era um método de estudo e eu nem sabia. Exatamente. Parece desculpa, mas tem ciência por trás. Genial. Uma pesquisa da YouGov, que está citada no material, mostra que 68% dos estudantes de idiomas já usam filmes e séries como ferramenta. E o especialista André Belz, da Rockefeller Language Center, explica o porquê. Não é só diversão, é estratégia. Como assim estratégia? Ao assistir algo no idioma original, a gente ativa áreas do cérebro ligadas à percepção e à memória de um jeito muito mais forte. Você associa a palavra a uma emoção, a uma imagem, a um contexto. É um aprendizado que cola, sabe? Faz todo sentido. É muito mais fácil lembrar de uma expressão que o Kevin gritou em Esqueceram de Mim do que uma frase solta num livro de gramática. Perfeito, é exatamente isso. E o especialista lista alguns filmes que funcionam como verdadeiras ferramentas pedagógicas. E o interessante não é só a lista, mas o porquê de cada um. Ah, legal. Por exemplo, a animação Klaus é indicada para iniciantes. Por quê? Porque os diálogos são mais claros, o ritmo é mais lento. É a porta de entrada ideal. Entendi. Já um clássico como Esqueceram de Mim, aí o jogo muda. Tem diálogos rápidos, vocabulário sobre planos, emoções. É ótimo para treinar a compreensão em velocidade. E tem o desafio do sotaque, né? Imagino que um filme como Simplesmente Amor seja uma prova de fogo para quem está acostumado só com o inglês americano. É o nível avançado do nosso curso de sofá. Love Actually é uma imersão no inglês britânico. Tem gírias, sotaques de diferentes classes sociais, um humor mais contido. Nossa. Se a pessoa entende tudo ali, o ouvido dela está muito bem treinado.
E tem outras dicas, como Uma Invenção de Natal, que por ser um musical, usa a repetição das canções para fixar frases inteiras. O ponto central é que a chave para aprender não é a complexidade, mas o contexto. A emoção. Isso. O cérebro aprende mais rápido quando a linguagem está amarrada a uma emoção. É menos sobre decorar palavras e mais sobre sentir a história. Olha, toda essa conversa sobre filmes e viagens me abriu o apetite. E já que a gente está no clima, não dá para não falar da mesa da ceia. Uma coisa que me saltou aos olhos nos artigos foi essa briga histórica Entre o Panetone e o Stollen. Eu nem sabia que existia uma batalha aí. e é uma batalha de séculos. Muita gente pensa que são só pães doces com frutas, mas a história e o simbolismo de cada um são mundos à parte. Certo. O panetone, como a gente sabe, vem de Milão. A lenda mais famosa, citada em um dos artigos, é a do pane di Toni, o pão do ajudante de cozinha Tony, que teria salvo a ceia de um duque lá no século XV. É uma história ótima, mas que soa um pouco conveniente demais. Quase um conto de Natal. E provavelmente é. A história real é menos romântica, mas, na minha opinião, mais interessante. O panetone que a gente conhece hoje, sabe? Aquele alto, fofinho, com a textura que desmancha. Sim, é uma invenção bem mais recente. Foi padronizado no início do século XX por um padeiro chamado Angelo Motta. Foi ele quem introduziu a fermentação natural de longa duração, que é o segredo para aquela leveza toda. A migração italiana fez o resto do trabalho. Espalhou pelo mundo. Exato, como um símbolo de festa. E do outro lado do ringue, o Stollen alemão. O artigo descreve ele com uma carga religiosa muito forte. Quer dizer que o formato dele é tipo uma mensagem. Exatamente. O Stollen não é só um pão, é uma representação. O formato dele, oval e com uma dobra no meio, coberto de açúcar de confeiteiro, foi desenhado para simbolizar o menino Jesus envolto em panos. Uau! É uma catequese comestível. E eles levam isso muito, mas muito a sério. O quão a sério? A sério, a ponto de ter indicação geográfica protegida. O Dresdner Christstollen, que é o mais famoso, só pode ser feito na região de Dresden, seguindo uma receita super rígida. Incrível. A origem dele é do século XV, mas era um pão de jejum, bem sem graça. A virada aconteceu quando o Papa, num documento que ficou conhecido como a Carta da Manteiga, liberou o uso de laticínios no advento. Aí sim ele virou essa bomba calórica deliciosa que a gente conhece hoje, cheia de manteiga e frutas. Dresden, inclusive, tem um festival anual com o Stollen gigante. Ok, então são criações totalmente diferentes com propósitos distintos. Mas um dos artigos faz uma conexão histórica que eu achei surpreendente, ligando Milão e a Alemanha. E aqui está o grande ahá da história, o pulo do gato. Embora sejam criações distintas, eles nasceram, de certa forma, sob o mesmo teto. Como assim? Na época em que ambos surgiram, Milão fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, que os historiadores chamam de Primeiro Reich. Certo, o Primeiro Reich. E só para situar quem não é fã de história, o Sacro Império era uma união gigantesca de territórios na Europa Central que durou séculos. Então, Milão e Dresden, embora distantes, estavam debaixo do mesmo guarda-chuva político e cultural. Os alemães até chamavam Milão de Mailand. Espera aí. Então eles são tipo primos distantes, que cresceram em casas separadas, mas que no fundo fazem parte da mesma grande família. É a analogia perfeita. Não é que um tenha copiado o outro. Eles cresceram em quartos diferentes dessa grande casa imperial, desenvolvendo personalidades e tradições próprias, mas respirando um ar cultural comum. Entendi. Essa conexão nos mostra como a culinária europeia sempre foi interligada, muito antes da globalização que a gente conhece hoje. Fantástico, já resolvemos a sobremesa. Agora vamos para o prato principal, que é sempre um momento de tensão na ceia de Ano Novo. A ave assada. Ah, sim. O grande desafio. Segundo um dos artigos, uma pesquisa do Instituto Qualibest mostra que para 76% das famílias brasileiras, ter uma ave na mesa é indispensável, símbolo de prosperidade. O problema é que o risco de dar errado é enorme. Ninguém quer ser a pessoa que estragou a ceia com o peru seco. É o terror de todo anfitrião.
E o chefe Rafael Fraga, da Prática, que é a fonte de um dos artigos, diz algo fundamental. O segredo está menos no tempero mirabolante e mais na técnica de forno. É pura física e química. É mesmo. Sim, a carne de ave tem fibras curtas e muita água, qualquer erro na aplicação de calor e essa água toda evapora. O resultado é uma carne que parece, sei lá, isopor. E a primeira dica que ele dá vai contra tudo que minha avó me ensinou. Ele diz para não assar por horas em fogo muito baixo. Eu sempre achei que lento e baixo era a chave do sucesso. É um mito comum, mas a lógica do chefe faz todo sentido. Um calor muito baixo, por um tempo excessivamente longo, funciona como um desidratador. Ele vai puxando lentamente toda a umidade da carne. E qual a recomendação dele? O contrário. Começar com o forno bem alto para selar a pele, criar uma crosta que segura os sucos lá dentro, e só depois baixar a temperatura para cozinhar o interior de forma gentil, sem ressecar. A segunda dica é sobre algo que eu sou culpado. A ansiedade de ficar abrindo o forno para dar uma olhadinha. É a parte mais difícil. A gente fica ansioso, quer espiar, mas tem que resistir. O artigo explica que cada vez que a porta do forno é aberta, a temperatura interna despenca. E isso atrapalha tudo. Atrapalha muito. Não só atrasa o cozimento, como torna irregular. O forno precisa de tempo para se recuperar. E nesse vai e vem, você acaba com um assado que está seco por fora e talvez até um pouco cru por dentro. É um teste de paciência. E o papel alumínio? Amigo ou inimigo? Um amigo que precisa saber a hora de ir embora. A dica é usá-lo na primeira parte do cozimento. Ele cria uma estufa, um ambiente de vapor que cozinha a ave na própria umidade. Mas se você deixar até o final, a pele fica pálida, borrachuda. Para ter aquela pele dourada e crocante que todo mundo ama, tem que tirar o papel alumínio nos últimos 30 ou 40 minutos e deixar o calor seco do forno fazer o trabalho dele. Certo. As duas últimas dicas são sobre umidade, né? Uma é colocar uma assadeira com água embaixo. Isso mesmo. Essa água vai evaporando e cria uma atmosfera mais úmida dentro do forno, o que ajuda a proteger a carne, especialmente em aves muito grandes como um peru. E a última dica é a mais saborosa. É a melhor parte. Regar a ave periodicamente, mas não com água ou azeite, e sim com o próprio caldo que se forma na assadeira. Ah, isso devolve sabor para a carne. Exatamente. Aquele caldo é ouro puro. É uma concentração de gordura e sabor da própria ave. Ao regar a carne com ele, você está fazendo duas coisas, devolvendo umidade e reforçando o sabor. É o que garante um assado suculento, brilhante e delicioso. São detalhes que transformam uma ceia, né? Totalmente. Então, o que tudo isso significa? Fizemos uma viagem que começou com as tendências globais de turismo, mostrando o Brasil em alta. Passamos por uma aula de idiomas no sofá. Mergulhamos numa rivalidade de 500 anos entre pães doces europeus. E terminamos com a ciência exata para assar a ave perfeita. É um retrato de como as festas de fim de ano são. Um tecido complexo de cultura, de história, de hábitos. E a prova de que, por trás de cada tradição, seja uma viagem, uma receita, um filme, existe uma história esperando para ser descoberta. Elas não são estáticas. Elas evoluem, se misturam, viajam pelos continentes e continuam a fazer parte de quem somos ano após ano. O que nos leva a um pensamento final. O panetone e o Stollen nasceram num contexto europeu muito específico, cruzaram fronteiras e se tornaram globais ao longo de séculos. Olhando para a nossa cultura, qual prato ou costume da sua família ou da sua região você acredita que teria potencial para se tornar um clássico mundial daqui a 100 anos? É uma ótima provocação para a gente pensar sobre o futuro das nossas próprias tradições. Para mais mergulhos profundos como este, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal, o Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Boas festas e até a nossa próxima análise.